Bom, eu sou a Raira e vou começar aqui falando sobre o código. O nosso código ele tem 6 arquivos, 6 componentes, que é a index.js, a background.js, player.js, obstacle.js, hood.js e style.css. Aqui no primeiro arquivo, é o index.js, o nosso jogo em si ele é composto apenas por essas linhas. Nesse código aqui a gente pode ver os nossos componentes. Tem o pgmusic, o background, o HUD, o player, termina aqui, e o obstacle. Aqui no bgmusic ele possui um estado dizendo se elas estão mutadas, se o jogo está rodando, this state running, ou se está no game over, se perdeu. Aqui no background, no fundo, ele também se interessa se está no fim do jogo, que game over, ou se o jogo está rodando. Aqui a tela HUD, ela se preocupa com os pontos, que score, desisted score, se está mutado e se possui a função de mutar e desmutar. Aqui no player, o jogador se importa se o jogo está rodando, se é o fim do jogo e com a posição, que top, left e top. Aqui no obstacle, há uma lista de obstáculos, que é com largura e a posição dos obstáculos. Aqui eu dividi o código em partes. A próxima parte do código é essa daqui, um intervalo. Coloquei intervalo aqui. Toda a lógica real do jogo está sendo implementada na parte do intervalo, nesse código aqui. Como, por exemplo, resposta aos controles, a criação de novos obstáculos, a checagem de colisão e a atualização da pontuação. Está feita tudo nesse código. Esse código ele é baseado no estado anterior e atualiza o novo estado e faz todo o jogo funcionar. Aqui na próxima parte do código, que é a checagem de colisões, essa checagem ela é feita de uma forma bem rústica. Para cada um dos nossos obstáculos, nós checaremos se o jogador está numa altura colidível. E se sim, se ele estiver, se o movimento do jogador estiver na largura do obstáculo, ele colidiu, ele bateu lá no obstáculo. Aqui na próxima parte do código, que é o listening to key, basicamente ouvindo os botões, dando função aos botões, é através do listener que nós conferimos os botões. Se o jogo está rodando, se o jogo não estiver rodando, o botão para iniciar o jogo é Enter. E aí o jogo vai se iniciar. Perceba que aqui, nesse código, nós estamos mudando a variável e não mexendo com o estado. B, por que a gente faz isso? Para não forçar o jogador a redesenhar cada botão. Ao invés disso, optamos por ouvir os botões e a cada novo intervalo agir de forma apropriada. Então, essa parte aqui do index.js é basicamente isso. Aqui onde foi feito basicamente o jogo. E aqui no restante é dando as funções, definindo o intervalo, a questão de dar vida aos botões, de fazer com que ele funcione, a questão de saber se o jogador bateu no obstáculo ou não. E é basicamente isso que tem aqui no código do index.js.